Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Estamos no último dia dessa semana de oração e eu te agradeço porque para mim foi uma bênção estudar esses temas para compartilhar. E eu peço que tenha sido uma bênção, venha ter sido uma bênção também na vida das pessoas que acompanharam ao vivo, as que assistiram depois, que de maneira muito clara possamos enxergar o movimento adventista dentro da profecia bíblica, mas não nunca para nos sentirmos melhores, mas para termos mais responsabilidade de pregar e anunciar as verdades que o Senhor restaurou. Já estavam muito claras na Bíblia, mas haviam sido pisadas e esquecidas, como Daniel profetizou no capítulo 7, mas o Senhor usou esse movimento para restaurar essa verdade. E agora a nossa missão é proclamar essas verdades. Ajuda-nos a isso, Santo Deus, com o poder do Teu Santo Espírito. Mas, Senhor, uma vez mais nós queremos apresentar os Teus filhos e os seus pedidos. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada vida, cada casamento, cada família, cada conta a pagar, cada medo, cada anseio que nós carregamos. E nós queremos colocar tudo isso aos Teus pés nesse momento. Há pessoas que pedem por amigos e familiares que estão enfrentando alguma doença. Agora me vem à mente essa garota de 13 anos que está enfrentando câncer. Santo Deus, visita nesse momento. Traz paz, conforto, mas cura também, Senhor. Esse é o nosso desejo e o Senhor nos autorizou a pedir. Então nós pedimos, não confiando em nossa capacidade ou merecimento, mas confiando na Tua promessa. Restaura a vida dessa garota e de tantas outras pessoas do teu povo. É claro que acima do nosso pedido está a Tua vontade, então faça a Tua vontade, Senhor. Mas, já que o Senhor nos autorizou, nós apresentamos o nosso desejo. Há pessoas também pedindo por sua família, por seu casamento, para conseguir um emprego. Santo Deus, cuida das necessidades do Teu povo, restaura as famílias, restaura os casamentos do Teu povo, mas principalmente restaura a nossa vida espiritual, para que ela venha a ser a base do casamento, da maneira como nós criamos os nossos filhos e das decisões que nós tomamos na vida. Mais uma vez, que o Teu Santo Espírito esteja aqui, em cada casa, em cada lugar onde essa transmissão está sendo assistida, e que Ele fale poderosamente ao nosso coração. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema de hoje é para onde o movimento adventista irá nos levar e como nós devemos nos preparar para esse lugar onde o movimento vai nos levar. Se é um movimento, logicamente ele está se movendo para algum lugar. Então, o movimento adventista ele está se movendo para a volta de Cristo. É para aí que o movimento adventista está se movendo. Quando João vai apresentar o livro do Apocalipse, você tem que ter em mente que ele está escrevendo o livro e ele não pensou que iria escrever que no ano 2021 as pessoas estariam em uma live estudando Apocalipse. João não fazia ideia disso. Então, quando João escreveu Apocalipse, ele estava preocupado e focado nas pessoas que viviam naquela época e queriam receber o livro. Então, os receptores iniciais do livro eram o que estava na mente de João. E aí, quando ele vai escrever para as 7 igrejas, Deus o orienta a escrever ali para as 7 igrejas. João, ele inspirado por Deus, ele vai apresentar quem é Jesus para cada uma das 7 igrejas. E ele vai falar, quem é Jesus para a igreja de Éfeso? Quem é Jesus para a igreja de Esmirna? Quem é Jesus para a igreja de Laodiceia? Abra sua Bíblia, nós vamos ver quem é Jesus para cada uma das igrejas. Para a igreja de Éfeso, verso 1. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros de ouro. Então, quem é Jesus para a igreja de Éfeso? É aquele que conserva nas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. Então, esse é Jesus. Aquele que está no meio dos líderes, representados pelas estrelas, e aquele que está no meio das igrejas, representado pelos candeeiros. Jesus é aquele que está no meio do seu povo. Quem é Jesus na igreja de Esmirna? Verso 8, Apocalipse 2:8. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estava morto e reviveu. Veja, para cada igreja, para cada necessidade,
Jesus aparece para atender a necessidade. A igreja de Éfeso era uma igreja que estava se sentindo sozinha pela perseguição, pelo sofrimento que estava passando. Aí Jesus diz, não, eu estou no meio de vocês, eu sou aquele que anda no meio dos candeeiros. Já a igreja de Esmirna, que ela sofre uma perseguição terrível, e até diz aqui no texto que eles iriam sofrer e morrer, Jesus disse assim, olha, não se preocupe, porque eu sou o primeiro e o último, aquele que morreu, mas reviveu. Então não temam a morte, porque eu também passei por ela, mas eu voltei à vida, e vocês também vão ter essa garantia. Quem é Jesus na igreja de Pérgamo? Capítulo 2, verso 12. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A igreja de Pérgamo é a igreja que começa a abrir mão dos princípios, é a igreja que começa a negociar os princípios. E Jesus diz assim, olha, eu tenho nas minhas mãos a palavra de Deus, a espada afiada. É isso que vocês precisam da Bíblia, igreja de Pérgamo. E eu tenho a Bíblia, eu tenho a palavra afiada para vocês. Quem é Jesus para a igreja de Tiatira? Capítulo 2, verso 18. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e pés semelhante ao bronze polido. Então Jesus, a igreja de Tiatira tem uma crise de autoridade. E os pés, os olhos como chama de fogo e os pés como bronze, denota a autoridade de Cristo. Eu tenho autoridade. A igreja de Sardes, capítulo 3, verso 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, aquele que conhece as obras. Sabe quem é Jesus na igreja de Sardes? É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem 7 olhos, que domina as 7 igrejas, aquele que conhece tudo. Quem é Jesus para a igreja de Filadélfia? Capítulo 3, verso 7. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Esse é Jesus, aquele que tem todo o poder. Essa é exatamente o período da igreja, do surgimento do adventismo, da reforma, do surgimento do adventismo, e Jesus Cristo é aquele que pode dar força para essa igreja fraca, que pode abrir uma porta que ninguém vai conseguir fechar. E quem é Jesus para a igreja de Laodiceia? Capítulo 3, verso 14. Jesus Cristo é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Laodiceia é uma igreja que diz assim, eu estou rica, estou abastada, eu não preciso de nada. E Jesus diz assim, sabe quem sou eu, Laodiceia? Eu sou a testemunha fiel. A testemunha fiel e verdadeira não é você. Quem sabe realmente como está a tua vida não é você, sou eu. Eu sou o Amém. O termo Amém aqui diz, eu sou a última palavra. A última palavra que importa não é a sua, Laodiceia. Sou rica, abastada, tenho tudo. Não, a última palavra que importa é a minha. E deixa eu dizer quem você é, Laodiceia. Você é miserável, pobre, cego e nu. Então, eu sou o Amém. Eu sou a testemunha verdadeira, não é você, sou eu. A última palavra não é a sua, é a minha. Então, para cada igreja, Jesus Cristo se apresenta para atender às suas necessidades. Mas quando o livro do Apocalipse começa, ele vai dizer quem é Jesus para toda a humanidade. As igrejas, elas têm aplicação para cada pessoa, mas você deve lembrar que as 7 igrejas representam também 7 períodos na história da igreja cristã, desde o momento dos discípulos até a igreja de Laodiceia, que é a igreja que vai estar esperando Jesus voltar. Então, cada igreja representa também, além de ser uma igreja local que realmente existia na Ásia Menor, além de ter uma aplicação pessoal para a nossa vida, mas ao longo da história na profecia, essas igrejas representam uma igreja em cada período. E aí vai falando de Jesus para cada período da igreja. Mas quando João ele começa o Apocalipse, ele vai apresentar quem é Jesus para toda a humanidade. Porque na introdução, era comum no tempo de João, quando uma pessoa escrevia um livro, na introdução ele já dizia qual é o objetivo do livro. O que é que você pode esperar desse livro? E aí na introdução ele começa dizendo que ele vai revelar Jesus Cristo. Esse é o objetivo do Apocalipse, não é revelar bestas, dragões, decreto dominical. O objetivo do Apocalipse é revelar Jesus Cristo. Se você passar por todo o livro do Apocalipse e descobrir sobre decreto, sobre perseguição, mas não descobrir sobre Cristo, você perdeu o rumo do estudo do Apocalipse. Porque o grande objetivo do livro do Apocalipse é revelar Jesus Cristo. Revelar Jesus Cristo. Agora, quem é Jesus Cristo? Quem é o Jesus Cristo que será apresentado no livro do Apocalipse? Olha aí. Apocalipse, capítulo 1, verso 4. João, as 7 igrejas. Então, aqui ele vai apresentar
um panorama geral para as 7 igrejas. Quem é Jesus Cristo para todas as igrejas, para todas as épocas que se encontram na Ásia? Graça e paz a vós outros, ele diz. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Aqui tem uma coisa muito interessante. Então, quem é Jesus para as 7 igrejas? Jesus nas 7 igrejas é aquele que é, aquele que era. João, ele usa o verbo ser. Hoje, Jesus é na tua vida. No passado, Jesus é eterno, ele sempre foi. Então, ele é e ele era. A lógica é que ele continuasse usando o verbo ser. E dissesse assim, Jesus é aquele que é, que era e que será. Entendeu? Mas ele quebra o verbo ser. Ao invés de dizer ele é, ele era e ele será, ele muda para o verbo vir. Porque ele diz ele é, ele era e ele virá. Por que ele muda o verbo? Por que ele não continua usando o verbo ser? Aquele que é, que era e que será. Porque ele diz, Jesus Cristo, para todas as igrejas, é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Por que ele muda para o verbo vir? Porque sabe o que é que todas as igrejas necessitam? Todas elas. A igreja de Laodiceia, que está morna, a igreja de Éfeso, que era fervorosa, a igreja de Esmirna, que estava perseguida. Todas as igrejas têm uma coisa em comum. Nós precisamos, todos nós, de um Jesus Cristo hoje, que esteja do nosso lado, um Jesus Cristo que sempre foi, que é eterno e que morreu por nós. Mas sabe o que é que nós precisamos para o futuro? Nós não precisamos de um Jesus que está do nosso lado eternamente aqui na terra. Nós não precisamos de um Jesus que é eterno, no passado eterno. O que nós precisamos, segundo o Apocalipse, é um Jesus que venha nos resgatar. É isso que nós precisamos. E é isso que Jesus é. Então, se a Bíblia dissesse Jesus é, Jesus era e Jesus será, o que ela estava dizendo de verdade é, olha, a eternidade vai ser aí, nesse sofrimento, com morte, com dor, com perseguição, com dívidas, com pecado. Mas João começa dizendo, o Jesus que vocês precisam e o que vocês têm é aquele que é hoje, está do teu lado. É aquele que era, ele é eterno e morreu por você. Mas o que o futuro nos espera, o que nos espera no futuro é um Jesus que vai vir resgatar o seu povo. É isso que espera esse movimento adventista. Não é viver nessa terra eternamente sofrendo, derramando lágrimas, enfrentando o pecado, o divórcio, o sofrimento. O que nos espera é um Jesus que virá. Aleluia. Então João, ele quebra o uso do verbo ser, ele introduz o verbo vir, porque é isso que nós precisamos, de um Jesus que vem nos resgatar. É isso que nós precisamos e é isso que nos espera, um Jesus que virá. Agora, e esse é o tema da minha mensagem essa manhã, como é que alguém que faz parte desse movimento, que espera Jesus voltar, ele deve esperar Jesus voltar? Como devemos esperar Jesus voltar? E eu quero que você abra a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, tem uma orientação muito poderosa sobre como esperar Jesus voltar. Esse Jesus que há de vir. Como devemos esperar um Jesus que há de vir? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos aí. Romanos 8, verso 19, que diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Verso 23, capítulo 8, verso 23. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Desculpem, verso 23, eu pulei para o 25. Romanos 8, 23. E não somente ela, quer dizer, não somente a criação espera com expectativa, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos de Deus e a redenção do nosso corpo. E o versículo 25, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Então vamos juntar esses 3 versos. Esses 3 versos, eles fazem parte do que os teólogos chamam de aparentes contradições de Paulo. Várias vezes
nos livros de Paulo, ele parece entrar em contradições. Por exemplo, quando você vê Paulo dizendo assim, que a lei foi cravada na cruz, quando parece que ele está desfazendo da lei, quando ele diz assim, estamos mortos para a lei. E em outro momento ele diz assim, a lei é santa, justa e boa. A lei deve ser seguida. Peraí, Paulo, a lei está morta ou a lei é santa, justa e boa? A lei foi cravada na cruz ou a lei deve ser seguida? Me ajude. Isso é uma aparente contradição. Quando ele diz, por exemplo, que o judaísmo não tem nenhuma vantagem para a salvação, em outro momento ele diz que o judaísmo não tem vantagem de que ele inclusive é judeu e que ele se orgulha disso, da linhagem judaica. Pero Paulo, não entendi. Em um momento você diz que o judaísmo não tem vantagem, em outro momento você diz que é um privilégio. Por favor, me ajude, você parece que está em contradição. É por isso que se chamam aparentes contradições, porque todas essas aparentes contradições, elas têm uma explicação muito poderosa. Quando você vai estudar Paulo da maneira correta, você vai entender que ele não está se opondo. Na verdade, as duas coisas se casam. A lei, ela não tem vantagem nenhuma quando ela é obedecida para conseguir a salvação. Mas a lei, quando é vivida por alguém que já aceitou Jesus Cristo e já está salvo, a lei ela deve ser obedecida, ela é santa, justa e boa, e ela vai me mostrar o caminho correto a seguir. Mas esse não é o nosso tema hoje. O nosso tema é a aparente contradição dos versículos que nós lemos. Não sei se você percebeu, mas ele está falando da volta de Cristo. E no versículo 19, ele diz assim que devemos esperar Jesus Cristo com ardente expectativa. Ardente expectativa. Ele diz que nós até gememos por tanta expectativa que devemos ter, que nós aguardamos e gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo, e nós devemos ter uma ardente expectativa. Já no verso 25, ele diz que nós devemos esperar, mas devemos esperar com paciência. Peraí, Paulo, me ajude aí, por favor, me ajude. É para esperar Jesus voltar com ardente expectativa ou com paciência? Então, parece que você está se contradizendo, Paulo. Num momento você diz que é para esperar Jesus voltar com muita expectativa. No outro momento você diz que é para esperar Jesus voltar com muita paciência. Expectativa e paciência não são a mesma coisa. Isso é apenas uma aparente contradição. Para a gente entender esse texto, nós temos que ir para o contexto do capítulo 8. O capítulo 8 é um dos mais amados do Novo Testamento. Não é verdade? É um dos capítulos mais queridos do Novo Testamento. É um dos capítulos mais especiais. E ele faz promessas lindas, ele diz que nenhuma condenação há. Mas o capítulo 8, na verdade, é uma resposta ao capítulo 7. O capítulo 7 é o capítulo da completa derrota do homem. É o capítulo em que o homem admite que é miserável. É o capítulo em que o homem diz que está derrotado. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar? É o grito desesperado de um homem perdido, é o capítulo 7. No capítulo 7, 13 vezes aparece a palavra pecado. No capítulo 7, 13 vezes aparece a palavra morte. Então, o capítulo 13 é o capítulo da derrota, do homem derrotado pelo pecado, o capítulo da morte, o capítulo do pecado. E aí vem a resposta maravilhosa do capítulo 8. Esse homem morto em pecado, o Espírito Santo pode trazer vida através do sangue de Cristo, de aceitar o sacrifício de Cristo. Então a ênfase do capítulo 8 são as palavras glória, aparece várias vezes, vida, esperança, filhos, herdeiros e redenção. Essas são as palavras, essa é a resposta para a morte e o pecado do capítulo 7. Então Paulo, ele chega no auge, o capítulo 8 é como que o auge. Eu gosto do que o pastor Hernandes Dias fala, ele diz que o capítulo 8 é como a ponta da cordilheira dos Andes, do pico do Himalaia, é o auge da carta de Romanos. Paulo, no capítulo 8, ele está chegando ao auge do livro. Ele já falou do que Jesus fez no passado, ele já falou do que Jesus pode fazer no presente, e agora ele começa a falar do que Jesus vai fazer no futuro. O melhor é o que nos aguarda no futuro, é o que Paulo vai dizer. Então Paulo, ele quer levantar os olhos dos seus leitores, aqueles mesmo que se reconhecem que são perdidos, que estão mortos, mas que agora aceitaram Jesus e eles agora não têm mais nenhuma condenação porque estão em Cristo.
Como é que quem está em Cristo deve olhar? Ele deve levantar a cabeça, ele deve olhar para o futuro. E o futuro é glorioso, meus amigos. O futuro é que Jesus Cristo vai voltar. Então Paulo ele quer levantar os olhos para a redenção. Mas ele quer apresentar no capítulo 8, como eu devo esperar a redenção. Como eu devo esperar a redenção. Esse é o objetivo, ou um dos objetivos do capítulo 8. Então, se o que me espera é glorioso, se o que me espera é a redenção, como eu devo esperar? E Paulo ele vai dizer que há duas maneiras de esperar Jesus voltar. Há duas maneiras erradas e há duas maneiras corretas de esperar Jesus voltar. Então, é isso que ele quer falar com a palavra expectativa e com a palavra paciência. A primeira maneira, os dois conselhos para esperar Jesus voltar é isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, espere com ardente expectativa a redenção. Esse termo ardente expectativa ele é muito forte. Para você poder entender o que significa ardente expectativa, você tem que fazer uma imagem na sua cabeça de alguém olhando uma coisa que ele espera muito e na ponta dos pés colocando a mão assim e aguardando e olhando com expectativa. Então essa palavra ardente expectativa é uma imagem, na verdade. Você tem que fazer uma imagem mental para entender. Alguém que espera tanto uma coisa que se coloca ali na ponta dos pés e está o tempo todo assim olhando, fechando os olhos para tentar ver aquilo que ele espera que está chegando. Ardente expectativa é o que Paulo diz. Mas Paulo também diz, esperem com paciência. Esperem com paciência. Então, há uma maneira correta e uma maneira incorreta de Jesus voltar. O que Paulo está dizendo é, você tem que esperar, mas você não pode esperar com tanta paciência que perca a expectativa. Você não pode esperar Jesus voltar com tanta paciência que perca a expectativa. Você também não pode esperar com tanta expectativa que perca a paciência. Então tem pessoas que esperam Jesus voltar e estão tão pacientes que estão perdendo a expectativa. Já tem pessoas que estão com tanta expectativa que estão perdendo a paciência. Então, Jesus voltar, o povo, o movimento adventista deve esperar Jesus voltar com expectativa e paciência. E é isso que nós vamos falar hoje. A primeira maneira errada de esperar Jesus voltar é uma paciência irresponsável. Uma paciência irresponsável. E a segunda maneira é esperar com uma expectativa impaciente. Tem muita gente esperando Jesus voltar com expectativa, mas uma expectativa tão grande que eles vão perdendo a paciência. Por exemplo, há pessoas que estão aguardando Jesus voltar e tem tanta expectativa que Jesus volte que elas começam a antecipar coisas para hoje, coisas que estão prometidas só para a glória. Há um grupo que olha para a Bíblia e pega textos isolados de Espírito de Profecia e diz assim, olha, a última fase do movimento adventista vai ser formado por pessoas sem pecado, pessoas perfeitas, pessoas que vão poder olhar para si e vão dizer assim, eu venci. E só essas pessoas vão estar vivas quando Jesus voltar. A última geração sem pecado, a última geração perfeita é que vai estar viva esperando Jesus voltar. Sabe o que é isso? Isso é uma expectativa impaciente. Porque o pecado ser completamente arrancado e alguém poder dizer venci, só vai acontecer quando a glória chegar. Então, quando uma pessoa tenta antecipar, gente, eu estou cansado do pecado, eu estou cansado de lutar contra o pecado, isso cansa. Mas eu não posso querer tanto ao ponto de antecipar e ter uma expectativa impaciente. Eu já vi muitas vezes, muita gente com esse pensamento de que o pecado vai chegar uma geração que vai poder dizer eu venci completamente o pecado, eu já sou perfeito. E eu vou ser sincero com vocês, eu só vi dois tipos de pessoas surgirem desse tipo de pensamento. Ou legalistas, que começam a se achar melhores porque já não comem isso, porque já não assistem isso, porque já não fazem isso. Ou hipócritas, que são uma coisa externamente e são outra coisa internamente. Então, ou o legalismo ou a hipocrisia é o único fruto do pensamento perfeccionista. De pessoas que querem antecipar a glória. Virá o dia em que Jesus dirá, vosso conflito está terminado. Como eu sonho ouvir isso. Como eu sonho.
Como eu sonhei ouvir Jesus dizendo: Josanã, acabou o vosso conflito. E o meu maior conflito não é com a morte. O meu maior conflito é com Josanã, que ainda tem aqui dentro. E que eu tento matar todo dia. E como é cansativo, e como é duro. E como é duro perder essa batalha muitas vezes. Mas quando Jesus disser: vosso conflito está terminado, só vai ter um Josanã aqui dentro. O outro vai ser completamente destruído. Como eu aguardo esse dia. Mas eu não posso aguardar esse dia com tanta expectativa que eu quero antecipar esse dia. Esse dia vai acontecer quando Jesus Cristo disser: vosso conflito está terminado. E eu tenho que buscar, eu tenho que matar o Josanã. E todo dia eu vou descobrindo uma coisa nova nesse miserável que eu tenho aqui dentro. Todo dia, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais imperfeições eu vejo no meu caráter. As pessoas olham e veem alguém puro, mas se eu estou perto de Cristo, eu não vejo pureza. Repeti uma coisa que já falei essa semana. Ellen White disse que ninguém que realmente está no caminho da santidade se enxerga como alguém puro e vai dizer: eu venci. Ninguém. João também fala isso. É mentiroso aquele que diz que não tem pecado. É mentiroso, está claro. Então, não tenha tanta expectativa ao ponto de perder a paciência ou uma expectativa impaciente. A expectativa impaciente também, infelizmente, tem tomado a vida de muitos adventistas, que ficam o tempo todo especulando na internet. Viagem do Papa. O decreto dominical vai sair agora. A perseguição vai começar. Jesus vai voltar em tal momento. E eles ficam como que antecipando ou olhando todo o tempo para eventos e marcando datas e olhando apenas para coisas que acontecem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar no tempo que já está determinado. Então, o que realmente determina a volta de Cristo, gente, o sinal que determina é a pregação do Evangelho. A perseguição vai acontecer? Vai acontecer. E o que é que eu posso fazer para a perseguição acontecer hoje e amanhã, ou amanhã? Nada. Não está nas minhas mãos. Vai haver um decreto? Vai haver um decreto. Quando é que ele vai acontecer? Eu não sei. O que é que eu posso fazer para antecipar? Nada. Vai haver uma união de poderes? Vai haver uma união de poderes. Mas eu não devo estar o tempo todo especulando e divulgando, e às vezes colocando o movimento adventista em ridículo, porque é agora. Não é. Não, esse é o oitavo rei. Não é. Eu não devo ficar colocando o movimento adventista em ridículo, porque eu estou tentando antecipar coisas, eu estou tentando adivinhar coisas. Eu devo olhar para o que está acontecendo, mas eu devo olhar na intenção de saber o que está acontecendo. De vez em quando eu recebo e-mails, vocês já me ouviram, alguns já me ouviram falar nisso, e outro dia eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo assim: pastor, você prega para muita gente, pregue sobre isso aqui, olha o que eu descobri. E aí, quando eu fui ver uma reportagem de uma fábrica na Alemanha que estava preparando um chip, ela dizia que era a marca da besta, e que eu tinha que dizer que a marca da besta, que seria já no ano seguinte, e que eu tinha que dizer que no ano seguinte já sairia o chip com a marca da besta. Sabe quanto tempo faz que eu recebi esse e-mail? Mais de 6 anos. Mas dizia que era no ano seguinte. Você entendeu? Claro que vai acontecer, mas eu não posso ficar com expectativa, antecipando as coisas, especulando coisas. Eu não tenho domínio sobre esses eventos. Sabe o que é que eu tenho domínio? Sobre o meu preparo. Infelizmente tem muita gente com a cabeça cheia de eventos, de viagem do Papa, de ecumenismo, de decreto dominical, e vazia da dependência diária de Cristo. Então eu não estou nem um pouco preocupado de quando vai vir a perseguição, nem um pouco, pastor, nem um pouco. Eu não estou minimamente preocupado de quando vai vir a perseguição. Eu não estou minimamente preocupado de quando vai vir um decreto dominical. Sabe o que é que eu estou preocupado? Em começar o dia na presença de Deus, em passar tempo com a Bíblia, em estudar a Bíblia, em orar, em fazer o culto familiar, em preparar os meus filhos. Porque quando isso chegar, se minha família estiver preparada, pode chegar o dia que vier, não importa.
Não importa se hoje, se amanhã, se daqui a um ano, eu quero estar preparado para quando vem esse momento. Mas eu não quero encher tanto minha cabeça de eventos, de data, de isso, de aquilo, de especulações, que eu perca tempo na presença de Deus me preparando. É isso que o movimento adventista deve pensar. Eu preciso ser claro nesse ponto. Eu não estou dizendo que você não deve estudar a Bíblia. Não é isso. Eu só estou dizendo que você deve se afastar de tudo que tem na internet, que é apenas especulação. Marcar datas. É agora. Não, agora com essa viagem do Papa. Não, agora que o Reino Unido tá se dividindo. Gente, algumas pessoas dizem assim, olha, tá vendo aí, se dividiu ali o Reino Unido, não está mais ali com o euro. Gente, Daniel já falava isso no capítulo 2, não é coisa nova. Não é coisa nova. Daniel já falava no capítulo 2 que os pés da estátua não seriam mais, nunca mais se uniriam. Já estava lá desde o capítulo 2 de Daniel. Então não é uma coisa nova para mim que a União Europeia não está unida, que o euro não é mais a moeda de toda a região da Europa. Isso não é novo para mim, Daniel 2 já dizia. Então como é que eu tenho que olhar isso? Eu tenho que olhar isso como a Bíblia está certa. Se a Bíblia está certa nesse ponto é porque Jesus vai voltar. E se já estamos nos pés da estátua é porque está perto de a pedra vir. Pronto. É isso que significa para mim. Então já que eu sei que está perto, aí é que eu vou me preparar mais. Aí é que eu vou passar mais tempo na presença de Deus. Porque a pedra, que é o reino de Deus, está chegando. Então, a primeira maneira errada de esperar Jesus voltar é uma expectativa impaciente de querer ser perfeito já agora ou de querer marcar datas e eventos. Segunda maneira errada, e talvez seja até mais perigosa de esperar Jesus voltar, é uma paciência irresponsável. Alguns dão tanta ênfase na paciência da volta a Jesus que terminam caindo na letargia espiritual, na frieza espiritual, e eu acho que isso é até mais perigoso. A promessa da vinda de Cristo já não aquece o coração. A promessa da vinda de Cristo já não te faz despertar a cada dia dizendo, ora vem Senhor Jesus. E Jesus contou uma parábola sobre isso. A parábola está em Lucas, nós não vamos abrir agora porque eu queria ficar bem dentro do tempo, mas Lucas 12, 43 a 46, você pode ler essa parábola, você deve lembrar da parábola, Lucas 12, 43 a 46. Ele fala de dois servos que um senhor vai embora e diz, mas eu vou voltar. Então, os dois servos, eles esperavam o Senhor voltar. Essa parábola, gente, não é para quem está no mundão, não é para quem diz que Deus não existe, não é para quem diz que essa história de volta de Cristo é mentira, não. Porque os dois servos, eles sabiam que o Senhor ia voltar. Mas a Bíblia diz que um se tornou um mau servo e outro se tornou um bom servo. O que foi que fez a diferença? Se os dois tinham o Senhor, se os dois sabiam que o Senhor voltaria, por que um se tornou um mau servo e outro se tornou um bom servo? A parábola diz assim, um começou a dizer em seu coração, meu Senhor tarda em vir. Isso tornou ele um mau servo. Quando alguém começa a se tornar tão paciente que perde a expectativa, ele se torna um mau servo. Então, não é que ele parou de crer na volta de Jesus, ele ainda cria na volta de Jesus. Ele ainda cantava, breve Jesus voltará. O nome da igreja dele tinha na placa adventista, mas ele começou a dizer em seu coração, meu Senhor vai demorar. E você não precisa nem dizer que Jesus vai demorar, você só precisa viver como alguém que não tem expectativa na volta de Cristo. Quando você sai de casa sem buscar a Deus, o que você está dizendo de verdade é não vai ser hoje. Eu posso sair despreparado porque não vai ser hoje. Quando você passa uma semana sem orar, o que você está dizendo de verdade é não vai ser essa semana. Eu posso passar a semana sem preparo porque não vai ser essa semana. E você começa a viver como alguém que está dizendo, meu Senhor tarda em vir. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome da autoridade bíblica, nosso Senhor não tarda em vir. Ele virá. E para mim ele pode voltar hoje. Pode ser que amanhã vocês recebam uma notícia pelas redes sociais, pastor Josanã morreu. Acabou. Então hoje era o meu último dia. Hoje pode ser o teu último dia. Toda pessoa do movimento adventista, ela tem que acordar cada dia dizendo, Santo Deus, se hoje for o último dia, me prepara para a eternidade que virá.
Eu vou dormir, esperar a ressurreição. Então eu estou entregando a vida em tuas mãos, pedindo perdão por meus pecados. Coloco a minha família em tuas mãos, cuida da minha família, prepara-os para o céu. Mas se hoje for o último dia, eu estou em paz contigo. Então não seja tão paciente ao ponto de perder a expectativa. Não diga como o homem da parábola, meu Senhor tarda em vir. Não diga isso. Eu lembro que um dia eu fui visitar uma cidade no interior de Pernambuco, e essa cidade é onde acontece a Paixão de Cristo, aquele teatro que é considerado o maior teatro ao ar livre do mundo. E eu fui naquela cidade, havia um programa da igreja lá, e eu comecei a andar. Tem uma parte da cidade que tem verdadeiras mansões. Pessoas milionárias, por causa do teatro, construíram mansões ali. E eu comecei a andar com minha esposa, olhando aquelas mansões. E nós passamos por uma casa que era uma mansão extraordinária. E tinha uma pessoa limpando o jardim, eu me aproximei, falei com ele, perguntei quem era aquela casa, uma casa belíssima. A gente começou a conversar ali, e ele falou que o dono era um empresário muito forte em Pernambuco e tal. E aí eu perguntei, mas ele vem sempre aqui? E ele olhou para mim e disse assim, faz mais de um ano que ele não vem aqui. E eu disse, mas a casa está perfeita, o jardim está perfeito, a grama está cortada, não tem uma folha na grama. Ele disse, pois é, não sei quando é que ele vem, então todo dia eu tenho que ele me paga, então todo dia eu tenho que deixar a casa pronta. E eu fiquei pensando, todo dia eu tenho que deixar a casa pronta. Eu não sei quando ele vem, mas ele vai vir. A casa é dele. Eu tenho que deixar a casa pronta, porque ele virá. Então não seja tão paciente ao ponto de deixar a casa bagunçada. Não deixe a casa bagunçada, porque o dono da casa virá. Em dia que você não espera, em hora que você não sabe, mas ele virá. Então, primeira maneira errada de esperar Jesus voltar é a expectativa impaciente. Segunda maneira errada de esperar Jesus voltar é a paciência irresponsável. Mas eu quero terminar agora falando da maneira correta de esperar Jesus voltar. A maneira correta de esperar Jesus voltar é, primeiro, como Paulo disse, com uma ardente expectativa. Espere Jesus voltar com uma ardente expectativa. Sabe como é que você pode estar sempre com ardente expectativa? Através do contato pessoal e diário com Jesus Cristo. Bíblia e oração, meus amigos. Bíblia e oração. Não substitua o seu momento íntimo e pessoal de Bíblia e oração com Cristo por nada na internet. Nada. Absolutamente nada. Eu gosto de vez em quando de fazer essas semanas de oração de madrugada. Alguns aqui foram ovelhas minhas. Eu fui pastor de muitos que estão nos assistindo agora. E eu gostava muito de fazer essas semanas de oração de madrugada nos meus distritos. O auge para mim eram as semanas. Mas eu fazia apenas semanas. E dizia quando terminava a semana o que eu vou te dizer hoje. Você não precisa do pastor Josanã para 5h30 ter intimidade com Deus. Você não precisa. Pastor Josanã é descartável. Então, por favor, quando terminar essa semana, não vá buscar uma outra semana às 5h30 da manhã. Se 5h30 da manhã é tua hora de buscar a Deus, não vá buscar a Deus através de sermões na internet, de pregações. Não vá. É só você e Deus, com a Bíblia aberta e o joelho no chão. Agora, se você busca a Deus 4h30 da manhã e 5h30, 6 horas você quer assistir, vá assistir sem problema. Mas se o teu horário de buscar a Deus é esse, não substitua por ninguém, por nada. Pastor, mas é lindo, você pregando, eu sinto a presença de Deus. Pois é, mas você sente a presença de Deus com um intermediário. E você tem que treinar, sentir a presença de Deus sem intermediários humanos. Porque vai chegar o dia, está chegando, em que eu não vou mais poder pregar na internet, em que a Novo Tempo não vai mais poder transmitir, em que a igreja vai estar fechada. E se você só busca a Deus por intermediários, por programas na internet, você vai ficar perdido, porque não vai ter mais. Você tem que buscar a Deus por você, encher sua cabeça de intimidade, do contato com Deus e com sua palavra. E isso vai fazer com que você tenha sempre a expectativa renovada da volta de Cristo. Então você quer ter sempre uma expectativa?
Mantenha intimidade com Deus diária, tenha um encontro íntimo com Deus e você vai estar sempre na expectativa. Segunda maneira, espere com paciência. Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não voltar, tenha paciência. Não perca a fé. Você vai passar dores, você vai perder pessoas queridas. Não perca a paciência. Paulo está dizendo, por favor, não perca a paciência. Não desista. Mantenha um coração cheio de esperança. É o que ele diz aqui. Espere, tenha esperança. Aguarde, mas aguarde com paciência. E aí está uma coisa difícil. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar. E eu gosto muito de uma ilustração que o pastor Bulhão conta. Só tem um jeito de você esperar com paciência. É enquanto você espera, você se manter ativo. Você está numa praça, esperando uma pessoa que marcou com você 1h da tarde. Você chegou lá 12h40, porque você é pontual. Você senta no banco da praça, 12h40, porque alguém marcou com você 1h da tarde. 1h a pessoa não chega, você diz, olha, ela ainda está a tempo. 1h10 a pessoa não chega. Aí você pensa assim, uma pessoa pontual sempre chega assim, sempre pensa assim, 10 minutos de atraso não é atraso. 10 minutos de atraso dá para passar, mas aí dá 1h15, a pessoa não chega, dá 1h20, a pessoa não chega, dá 1h40, a pessoa não chega, dá 2 horas, a pessoa não chega, e você fica naquela agonia, você fica naquela angústia, a pessoa não chega, 2h30 não chega, 3 horas não chega, e você fica desesperado, e você pensa que passou 1 hora, mas quando você olha para o relógio só passou 10 minutos. É terrível esperar. Agora, imagina a mesma situação. Uma pessoa marcou com você 1 hora na praça, mas você leva um monte de coisa para fazer. E você vai fazendo e vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e a pessoa chega 4 horas pedindo desculpa, mas você estava tão ativo que você diz, olha, eu nem senti o tempo passar. Você se atrasou e eu esperava você antes, mas eu não senti o tempo passar porque eu estava fazendo tanta coisa aqui. Você quer manter a paciência para esperar Jesus voltar? Mantenha-se ativo na causa de Deus. Mantenha-se ativo, dê estudos bíblicos. Pregue o Evangelho, entregue livros missionários. Visite pessoas que estão afastadas da igreja. Porque se você esperar Jesus voltar sem fazer nada, você vai perder a paciência. Então, a maneira correta de esperar Jesus voltar, primeiro é com expectativa, buscando a palavra. Segundo, é com paciência, mas uma paciência ativa. Uma paciência que espera Jesus voltar, mas espera, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a uma aparente demora, ela espera ativa, buscando a Cristo. E se você for capaz de fazer isso, sabe o que vai acontecer com você? Último versículo, Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. João recebe toda a profecia, João escreve toda a profecia, e aí Jesus está concluindo o livro. Como é que Jesus começou o livro? Eu sou aquele que é, que era e que há de vir. Como é que Jesus termina o livro? Capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente, venho. Jesus começa o livro com o verbo vir e termina o livro com o verbo vir. Eu sou aquele que há de vir, capítulo 1. Eu sou aquele que venho sem demora, capítulo 22. Sabe o que é que abraça o livro do Apocalipse? Jesus é aquele que virá. Agora, João já estava no final da sua vida. João havia visto ou recebido a notícia de que seus companheiros, discípulos, estavam mortos de maneira muito cruel, decapitados, crucificados. João está vivo agora, mas a igreja está perseguida, ele está preso na ilha de Patmos. Aí Jesus aparece no final da vida de João para dizer, João, escreve aí, eis que venho e é sem demora. Mas Jesus já tinha dito isso lá quando João era um jovem discípulo praticamente, ou talvez o discípulo mais novo era João. João era um jovem, quando ouviu Jesus dizer, não se turbe o vosso coração, eu vou vir, fiquem tranquilos, eu vou vir. E Jesus simplesmente não vinha. E a perseguição veio, os discípulos começaram a morrer e Jesus não chegava. Aí Jesus aparece agora para um homem já idoso, cansado, perseguido, preso numa ilha, e diz assim, João, escreve aí,
Eis que eu venho e é sem demora. Se eu fosse João, talvez eu tinha olhado para Cristo e dizer, Jesus, me perdoa, mas eu não posso escrever isso. Eu posso até escrever que o Senhor vem, mas sem demora, Senhor. Sem demora. Faz mais de 40 anos que eu espero e o Senhor não vem. Mas João não. João, ele tem expectativa, mas também tinha paciência. Por isso que ele disse, amém. Vem, Senhor Jesus. Alguém que ama, como João amava Jesus, ele não espera por data nem por evento. Alguém que ama como João amava, tudo que ele pode dizer assim é amém. Eu não imagino João dizendo assim, como esses amém xoxos que a gente está na igreja. Amém, não. Imagino João dando um brado que deu para ouvir em boa parte da ilha de Patmos. Quando Jesus disse assim, João escreve, eis que venho sem demora, imagino João gritando, amém, vem Senhor Jesus. Se hoje não importa, se amanhã não importa, se o mês que vem não importa, só vem Senhor Jesus, porque eu estou te esperando. Porque João nunca perdeu a expectativa e João nunca perdeu a paciência. Então você que faz parte do movimento adventista, não perca a expectativa, mas também não perca a paciência. Não se torne tão expectante que perca a paciência, mas também não se torne tão paciente que perca a expectativa. Me deixem concluir com uma história. Para mim, apenas um homem desse movimento adventista, ele tinha motivos para perder a paciência, para perder a expectativa, Guilherme Miller. Como eu falei no primeiro sermão, Miller nunca foi um adventista do sétimo dia, mas ele fazia parte do movimento adventista, daquele que proclamou o retorno de Cristo. Então ele não era um adventista do sétimo dia, mas é claro que ele fazia parte do movimento adventista. E vou repetir uma coisa para você entender. Do movimento adventista faz parte aqueles que estão na igreja visível e aqueles que estão na igreja invisível. A maior parte do povo de Deus está na igreja invisível, pessoas que estão despertando para a palavra, pessoas que estão despertando para as verdades bíblicas e que logo, logo irão dizer, eu aceito essas verdades. Então o movimento adventista não é simplesmente alguém que é da igreja adventista do sétimo dia. Há muita gente do movimento adventista que ainda talvez nem conheça a igreja adventista, mas está descobrindo essas verdades e que está esperando com muita vontade de Jesus voltar. E essas verdades vão brilhar para ela. Então, Miller era do movimento adventista e ele até tinha motivo, se quisesse, para perder a expectativa e perder a paciência. Porque talvez ninguém experimentou o amargo de Apocalipse 10:11 no estômago tão fortemente como Miller. Gente, no outro dia da decepção de Jesus ia voltar e não voltou, os jornais estampavam na capa palavras ridicularizando Miller. Miller foi ridicularizado publicamente. Imagina Miller andando na rua no dia 26, no mês de dezembro, no ano seguinte. Imagina as pessoas olhando para Miller e ridicularizando Miller, zombando de Miller. Mas mesmo assim, Miller, que havia estudado a Bíblia de maneira minuciosa, que por 12 anos pregou até chegar à exaustão sobre a volta de Cristo, mesmo assim, Jesus não veio. Mas os jornais falando contra ele, ridicularizando ele, as pessoas zombando ele. Mesmo assim, sabe o que ele disse? Eu acreditei. Isso aqui são palavras de Miller. Eu acreditei e preguei que Cristo haveria de vir a qualquer momento no fim do período profético de 1844. Mas eu ainda acredito. Eu ainda acredito. E com a ajuda de Deus, vou pregar sobre a volta de Cristo até que Ele venha. Deus seja louvado. Eu posso dizer com todo o meu coração e alma, amém. Vem, Senhor Jesus. Aguardo a cada dia e hora o retorno de Cristo. Não aguardo a cada evento. Eu aguardo a cada dia e hora, Miller disse, a volta de Cristo. Desejo estar com Ele. E posso dizer com segurança que ainda o amo como amei há 28 anos atrás. Eu achava que eu já deveria estar com Ele no céu, mas ainda estou aqui, um peregrino e estrangeiro,
à espera da mudança do corpo mortal para o corpo imortal. Apesar de eu ter sido 2 vezes decepcionado, porque 2 vezes ele marcou a data da volta de Cristo, eu não estou abatido nem desanimado. Deus tem estado comigo e tem me consolado. Minha mente está perfeitamente calma e minha esperança na vinda de Cristo ainda está viva e tão forte como nunca. Aleluia! Eu quero permanecer firme, dia após dia, até que Ele venha. Miller não perdeu a expectativa e não perdeu a paciência. E vocês devem lembrar que Ellen White teve uma visão em que ela viu um anjo guardando o túmulo, o corpo de Miller, até que Jesus Cristo volte para trazê-lo novamente à vida. E essa firmeza na volta de Cristo, ela permaneceu até o dia de sua morte, em 20 de dezembro de 1849. Ele permaneceu na expectativa e na paciência da volta de Cristo até o dia de sua morte. Durante os últimos meses da vida de Miller, ele estava confinado à cama, não conseguia mais levantar, estava muito fraco. E quando as pessoas de sua família perceberam que a morte estava chegando, mandaram um telegrama para o seu melhor amigo, Josué Himes, que nesse momento morava na cidade de Roehampton, e disseram: olha, venha porque teu amigo está morrendo. E ele viajou até Nova York, o estado de Nova York, para visitar o seu amigo. Josué Himes, alguns dizem que ele era a pessoa que empurrou Miller na pregação, que divulgou, que escreveu jornais. Era um grande amigo de Miller. Quando ele chegou no quarto de Miller, Miller estava muito fraco, mas ele abriu os olhos e viu que era o seu amigo de longas datas. E quando ele olhou para Josué Himes, sabe o que ele disse? Ele disse: meu amigo, avise aos irmãos que a vinda do Senhor está próxima, que eles devem ser pacientes e esperar Jesus Cristo voltar. Ao longo do dia ele foi perdendo as forças e no dia seguinte, dia 20 de dezembro de 1849, ele faleceu. Sabe, Miller, ele conhecia tanto sobre a volta de Cristo que ele se negou a ser pego de surpresa. Sabe que a grande tragédia de muitos adventistas do sétimo dia é ser pego de surpresa por um evento que ele conhece tanto. Se um adventista do sétimo dia se perder, vai ser uma tragédia, porque ele canta sobre a volta de Cristo, ele prega sobre a volta de Cristo, ele entrega livros missionários sobre a volta de Cristo. O nome da igreja dele fala que Jesus Cristo vai voltar. Alguém ser pego de surpresa por um evento que ele canta, que ele prega, que ele entrega livros, isso é terrível, é uma tragédia. Mas se você perder a expectativa e se você perder a paciência, se você tiver uma expectativa impaciente ou uma paciência irresponsável, você vai ser pego de surpresa pelo evento que você mais conhecia. Então, ao finalizar essa semana, eu quero fazer um apelo para você. Eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, tem misericórdia de mim. Por favor, Santo Deus, não me deixa perder a expectativa. Por favor, não me deixa perder a paciência. Eu quero ter expectativa e paciência para o teu retorno. E eu quero dizer como João: amém. Vem, Senhor Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado porque durante essa semana nós estudamos coisas lindas. Coisas que precisamos entender como um movimento adventista. E hoje concluímos pedindo que o Teu Santo Espírito aqueça no nosso coração mais uma vez. Jesus vai voltar. E a solução para a vida não é um novo governo, não é uma nova moeda, não é um novo país, não é um novo casamento, não é um novo emprego, não é uma nova casa. A solução é o Senhor aparecer na nuvem dizendo: o vosso conflito acabou. E nós queremos, Santo Deus, te esperar com muita expectativa a cada manhã, buscando a Tua palavra, falando com o Senhor, firmando a nossa casa sobre a rocha, estudando a doutrina para que nenhum vento de doutrina nos arraste. Mas nós também queremos esperar com paciência, trabalhando pelo Senhor, dizendo: Santo Deus, meu filho ainda não está salvo, eu quero muito que o Senhor volte, mas por favor, Santo Deus, dá mais um dia para que eu alcance o meu filho.
Senhor, meu vizinho ainda não está salvo. Santo Deus, eu quero muito que o Senhor volte hoje, mas por favor, Santo Deus, eu ainda preciso entregar um livro, eu ainda preciso oferecer estudo bíblico para o meu vizinho. E isso vai nos dar paciência para esperar. Mas volta, Santo Deus, estamos cansados, por favor, volta. Que venha o teu reino, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que te conceda um sábado abençoado e feliz na presença de Deus. Um grande abraço.